Mas agora vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre a Alivate, a Academia Literária do Vale do Taquari, que teve Assembleia Geral Ordinária lá na metade do mês de dezembro, na Casa Tassinari, em Colinas. E ali teve a prestação de contas da diretoria de 2021-22 e a eleição da nova equipe diretiva. E o escritor acadêmico Marcos Bastiani foi eleito por aclamação novo presidente para a gestão 2023-2024 em substituição a Deuli Greff, que é, inclusive, vereador aqui em Lajada, acabou recentemente deixando aí a presidência da Casa Legislativa Lajadense. E junto com o seu Bastiani estão aqui também o escritor Lucido Aulert, que é secretário nessa nova diretoria da Alivate, e o integrante da Alivate, o Wolfgang Kolischon, que está realizando, inclusive, exposição na Casa de Cultura. Bem-vindos aqui à nossa programação da Rádio Independente. Tudo bem com os senhores? Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita, é um prazer aceder ao convite da Rádio Independente, que sempre presente nos eventos aqui do Vale, principalmente nos prestigiando com a presença, né? E naquilo que pudermos sermos úteis, estamos à disposição dos ouvintes dessa prestigiosa emissora. Bom dia, seu Lucildo também, seu Wolfgang, sejam bem-vindos também. Começando pelo novo presidente, então, Marcos Bastiani. Quais são os desafios principais à frente da Alivate? Já é integrante, né? Todos vocês já são integrantes, mas qual é o principal desafio ao assumir esse cargo, Marcos? Bom, eu acredito, Rita, que um dos maiores desafios, né? Como qualquer instituição que batalha, vamos dizer assim, nas letras, nas palavras, nas questões que brotam da alma, até porque literatura é uma arte, é transformar essa nossa ação em conhecimento para a comunidade na qual a gente está inserido aqui no Vale do Taquari, em trazer esses assuntos que eu diria hoje até sofrem uma certa dificuldade, porque a mídia hoje está muito instantânea, né? E os eventos literários às vezes se tornam pauta num segundo momento. Então o desafio é trazer todos esses eventos, todas essas questões que envolvem a literatura nas suas maiores expressões, né, seja ela na poesia, na crônica, nas questões em que ela se desenvolve, é trazer para a comunidade isso e fazer esse intercâmbio com as diversas entidades, sejam escolas, sejam municípios, secretarias de educação e cultura, para que a academia possa ser um agente auxiliar, um agente vivo que possa também motivar e trazer às comunidades na qual a gente está inserido aqui no Vale essa forma de atuação. Esse eu acredito que seja o maior desafio, é trazer então a academia de forma popularizada a todos os agentes aqui do Vale do Taquari. Eu gostaria de saber, em relação a novos integrantes da Alivate, se a juventude, se as pessoas que têm, vamos dizer assim, mais familiaridade hoje em dia com a internet, se elas estão ainda se preocupando com literatura, com escrever livros, escrever poesias, ou está se perdendo um pouco isso, seu Bastiani? Olha, Ricardo, de fato, eu concordo, eu percebo essa tendência, vamos dizer assim, pulverizada nessa questão literária. Esses novos eventos midiáticos, né? A instantaneidade com que as pessoas se manifestam, às vezes não com a profundidade necessária de um texto literário, mas trazer a juventude, sim, para dentro de uma academia é um desafio, como a gente falava há pouco. E nesse particular, a expressão literária é uma arte muito pessoal, eu diria. Então, se dá a partir dos bancos escolares, de uma propensão até, eu diria, né, vamos dizer assim, de um estímulo nas famílias, nas escolas, em que todo o sentimento artístico que a literatura expressa brote de forma organizada. A Alivate tem essa função, eu diria também, né, estatutariamente, a gente tem essa finalidade também, em que a promoção de toda a questão da produção pessoal, que brota do íntimo de cada pessoa, seja transferida
para nossas comunidades, né? Seja no âmbito escolar, familiar, enfim, e a Alivate seria um canal também para que a gente pudesse exprimir isso, né? A gente tem uma certa dificuldade também na questão, como são só 40 membros e os membros vão permanecendo quase que de forma vitalícia, né? Tem essa característica também a Alivate. Hoje temos das 40 cadeiras na Alivate, temos 38 preenchidas, às vezes há alguns falecimentos. No ano passado lamentamos a perda de 3 colegas, né? Então a gente vai, vamos dizer assim, procurando novos talentos, novas pessoas que não só pela sua atuação literária em si, mas também a nossa academia tem essa característica de também trazer pessoas que têm um envolvimento, sejam eles de forma profissional ou não estritamente na literatura em si. Então, é uma troca permanente, constante, e a busca dessas pessoas também passa por um crivo da diretoria e de todos os colegas da Alivate, e a gente está sempre sondando esses potenciais talentos que possam fazer parte da academia. São convidados? São indicados? Como é que funciona para fazer parte? Eu posso comentar um pouquinho? Bom, em maio vai ocorrer o concurso literário, onde há essa possibilidade de participação de jovens e inclusive alunos de escolas. Então ele vai ocorrer novamente o lançamento do concurso literário, que não aconteceu nos últimos anos em função da pandemia, mas ele vai voltar. Outra coisa que existe além dos 40 acadêmicos, existe já um grupo de escritores que tem uma interação através de grupos de WhatsApp, abrindo espaços para que pessoas que não fazem parte da academia também possam interagir com todos eles. Então, inclusive foi assim nos últimos anos, os lançamentos de livros, até o Deuli colocou esses tempos, aí não me lembro, mas foi uma enormidade de publicações que aconteceram no Vale do Taquari. Inclusive, na última Feira do Livro, em Lajeado, houve muitas publicações. Então, o que se busca, e a Alivate tem uma característica bem interessante, a diversidade dos acadêmicos, os temas que são abordados. Como o Marco já citou, nós temos de tudo que é espécie, quer dizer, eu pessoalmente me ocupo com a parte histórica e a parte da cultura, outros lidam com poemas. Então inclusive a gente tem novos que entraram, que também trabalham com histórias infantis e tal, como a Chica trabalha muito isso. Nós temos agora um novo acadêmico lá de Teutônia, que inclusive a gente já fez uma parceria, que ele lançou aquele livro Os Três Sapinhos, especialmente para crianças, e esse agora vai ser lançado durante esse ano em mais uma língua. Então os sapinhos vão começar a falar várias línguas. Então é interessante observar essa diversidade que nós temos. Então as pessoas realmente elas têm oportunidades de poder se expressar, não fica ligado a um tema só. Então acho que é importante essa abertura que existe. Inclusive o presidente tem a ideia, ajudando ele, de fazer reuniões pelos diversos municípios, para ficar uma coisa aberta, para que todos os municípios possam se integrar. E é interessante ver como nós temos talentos escondidos, às vezes, que não aparecem. Então, nesses movimentos, eles começam a aparecer. Isso é interessante. Até, não sei se tem a lista de quantos municípios estão representados dentro da Alivate, através dos seus escritores, mas essa seria uma inovação, então, fazer as reuniões fugindo um pouco aqui de Lajeado e indo nos municípios. Exato, Ricardo. Essa integração, essa busca, né, da Alivate em direção aos municípios, né? Hoje o Vale do Taquari são 38 municípios, né, que alguns fazem divisa, enfim, mas enfim, no âmbito da Alivate, esse é o foco. Claro que não há representantes de todos os municípios dentro da academia. Hoje está mais concentrado aqui na região baixa, né? Lajeado, Estrela. Eu sou natural de Mussum, tem pessoal de Encantado também, Roca Salles e demais municípios, Teutônia, Westfália, Estrela, Taquari.
Então, a academia ela está representada praticamente em todos os quadrantes do Vale. Mas essa busca, essa interação, vamos dizer assim, do ponto de vista municipal, nessa questão de se fazer conhecer, participar dos eventos que os municípios possam promover através de feiras de livro, premiações, concursos literários na área da literatura, do conto, da poesia, enfim, das diversas expressões literárias e culturais de cada município. Então, essa busca, esse reencontro, para que as pessoas que integram essas instituições, né, inclusive secretarias, no caso Delegacia de Ensino, aqui a Coordenadoria Regional de Ensino, para que a gente terem ciência de que a gente está disponível, se dispondo a participar e também auxiliando naquela expertise dentro do conhecimento da área de cada acadêmico, para que nos usem, quem está nos ouvindo, os gestores municipais ou de escolas, diretores, saibam que, além do convite permanente aberto, nós tentaremos procurá-los para que aprofundemos essas relações. Para fazer essa aproximação, né? Exato. Uma forma de aproximação também bastante importante é, por exemplo, uma exposição de fotos, né? Que também conta histórias. E aí o seu Colichon está aqui, inclusive está com uma exposição, né, disponível lá na Casa de Cultura para visitação. Comente para nós, por favor, seu Colichon, a respeito dessa exposição, que também conta história. É uma forma de contar história também, né? Sim, é verdade. Prazer em poder falar aqui um pouco dessa exposição. Ricardo, Rita, obrigado. Eu fiz esta coletânea de fotografias durante os anos de pandemia, em que eu sou talvez o integrante mais velho hoje da Alivat. Não sei certo, mas acho que sim. Então, eu caminhava por aí, meu hobby era fotografar quando eu via uma paisagem bonita em Lajeado. Resultou disso uma coletânea de mais ou menos 80 fotografias que selecionei depois, que está sendo exposta na Casa de Cultura, com o título Ruas de Lajeado arborizadas e floridas, né? E com um chamado embaixo, lajeadense, não jogue lixo nessas ruas bonitas. Né? Isso deve se transformar em livro também? Como? Possivelmente se transformará em um livro, quem sabe, essa exposição, ou não? Não, aí sobre livro, em todo caso, eu vou finalizar. Eu convido, está aberto esta exposição até o fim do mês, nos horários de expediente da Prefeitura. Talvez no dia 26 haja um momento especial para ver essa exposição na parte alta da Casa de Cultura, da velha Prefeitura. Sobre livros, sobre escritos, eu só vou abordar bem pouco. Fui convidado, como ainda domino o idioma alemão, sou filho de estrangeiro ainda, né? Então, e também tenho alguma literatura. No ano de 2024 será comemorado em todo o Brasil o Dia da Imigração, 200 anos de imigração, tendo como base a imigração alemã, que foi a primeira em 1824, em São Leopoldo. Então, mas esta história é para ser feita uma coletânea de tudo que existe sobre imigração, não só alemã, mas italiana e coisa, no Brasil. É uma missão que ainda não está no embrião ainda, não sei como vai ser
em todo caso, fui convidado para colaborar. E já as 3 semanas que passei na praia, agora eu me ocupei com isso, levei um pacote de literatura, de livro, coisa que possuo, e tenho, assim, uma ideia de como poderia ser formatizado essa reunião de literaturas várias, sendo no Brasil o país de imigração muito importante, porque as imigrações alemã, italiana e japonesa aqui hoje têm como descendentes mais ou menos 8 milhões de pessoas, né? Isso já é bem significativo. Com certeza. Talvez complementando o que o Collision estava falando, na Alivate nós temos montado um projeto que é liderado pelo acadêmico Jorge da Cunha, exatamente para trabalhar isso que o Collision está falando, para que os acadêmicos da Alivate e outras pessoas se integrem. Então, existe um projeto liderado pela Alivate aqui na região sobre os 200 anos de imigração. Vocês falaram dela agora há pouco. Quem está viajando e escutando é a tia Chica, a Ana Cecília Togni, está aqui na live deixando o seu recado. O João Paulo da Fontoura, que legal, vendo e ouvindo meus 3 colegas, elevando a nossa Alivate ao nível que merece, informando os ouvintes dessa importante rádio as questões relacionadas a livros e cultura. Parabéns a nós aqui, a minha, Rita, ele diz assim, pelo convite, enfim, a Angélica, a Eduarda Wenzel, que faz a produção, a gente também pode estender, né? O Alício, que faz essa ponte, que é um membro da Alivate também, né? Que é muito importante. E tem uma mensagem aqui no WhatsApp do Amarildo, que ele diz: contato da Univate sobre contos de história. Como manter o contato? Há essa ligação com a Univate, que é tão importante aqui para difundir a nossa, não só a literatura, mas a cultura como, de uma forma geral na nossa região? Não há dúvida, né? A Alivate, digamos assim, é o nosso lastro, né? Nas questões culturais, e essa afinidade, inclusive agora, nos próximos dias, veremos de participar de uma reunião lá com o Centro Cultural da Univates, onde estaremos representados por 3 colegas acadêmicos, né? A Ivete Kist, o Ney Arruda Filho e também o Marcos Kreutz, que farão essa ligação, né? Alivate e Univates. É fundamental nisso, a universidade, né? Como há pouco me referi, ela é mola-mestra nessas atividades. E também dentro dos projetos que ela está desenvolvendo, a gente já está em contato com a Mariana Beth sobre esse assunto. Nós haveremos, aliás, não só a Univates, qualquer outra entidade, escola, mas a gente sabe pela importância regional da Univates, que é peça fundamental nessas questões da implementação da cultura, de maneira geral, né? E na qual a nossa academia se insere, né? Então, não há dúvida, né, que nós haveremos, sim, de tentar colaborar dentro dos projetos, e essa parceria vai se aprofundando. Importante. A posse é no dia 2 de março, primeira quinta-feira de março. Já tem local definido, seu Bastiani? Sim, já temos o local definido, será na Câmara de Vereadores, né? Nós temos feito, eventualmente, nossas reuniões também de diretoria naquele recinto. Aqui de Lajeado? Aqui em Lajeado, haverá de ser ali, né? E é um evento... as entidades, evidentemente, vão ser convidadas, e todos os que quiserem fazer presentes, né? Não é propriamente um convite aberto, mas se alguém quiser prestigiar a nossa posse e a academia em si, estejam à vontade. Então, né, a gente também, vamos dizer assim, apesar do pouco tempo de participação na academia, né, a gente não é como fundadores, como tem aqui o Colichon, a Ana Cecília e tantos outros, né, que Ana Cecília, lá em 2005, né, tiveram a clarividência de fundar essa academia, vamos dizer assim, e trazer à tona e não deixar esmorecer as questões de cunho literário. É só para colocar, a posse já efetivamente ocorreu em termos legais, mas vai ser o cerimonial de posse daquele dia. Solenidade, né? Então, a solenidade. de coroação. Muito obrigada
Parabéns pelo trabalho de vocês, por esse grupo aí que tanto nos orgulha, né? A gente ficamos muito orgulhosos em ter um grupo como esse, né? De escritores, de pessoas que levam a literatura, a cultura e disseminam aí, né? E levam tanto conhecimento trazem conhecimento para nós, né, Ricardo? E levam para tantos lugares também. Muito obrigada. Conversamos com o novo presidente da Academia Literária do Vale do Taquari Alivate, o Marcos Bastiani, também os integrantes da Alivate, os escritores Wolfgang Colichon e também o Lucildo Allert. Obrigado por terem vindo até a Rádio Independente. Nós é que agradecemos. Estamos à disposição para quando quiserem. Estamos E agradecemos novamente, né, pelo esforço e a força que continuamente o Grupo Independente tem em relação à nossa Alivate. Muito obrigado. É verdade. Muito obrigado. Valeu, gente. Quem está nos acompanhando também, nossa colaboradora da casa aqui e membra, né, integrante da Alivate, Ivete Kist. Ela diz acompanhando os colegas da Alivate nessa participação na Independente. Valeu, senhores. Vem aí